capítulo 61, versículo 1. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Jesus. Santo, santo, tu Amém. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Santo Deus, nós te louvamos pela tua palavra, por tudo que o Senhor já vem falando aqui essa noite, através dos louvores, através das orações, e eu tenho certeza de que muito mais o Senhor tem para dizer, e por isso nós estamos de coração aberto, de ouvidos ligados à tua voz, para que tão somente o Senhor tenha lugar para falar nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Igreja, eu quero falar sobre o ministério de Jesus, que é profetizado aqui em Isaías 61. Essa é uma profecia que fala sobre Jesus. Ele mesmo, lá em Lucas capítulo 5, ele vai recitar essa profecia quando ele entra no templo e é lhe dado o rolo do livro do profeta Isaías, e ele encontra essa passagem, e ele lê esse texto, e ele vai dizer: hoje se cumpriu diante dos vossos olhos essa profecia. E eu quero aqui focar com vocês na última parte, que fala sobre proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Foi e continua sendo parte essencial do ministério de Jesus a libertação dos cativos, a libertação dos que estão presos pelos poderes do pecado e pelas ações de Satanás. Deus não fez o homem para ser um prisioneiro. Deus não criou o jardim do Éden cheio de muralhas e de portões e de ferrolhos. Não, Deus deixou aquele lugar aberto para que o homem tivesse liberdade de estar ali e de não estar, e de estar lá fora, porque Deus colocou o homem no mundo para que o homem fosse livre. Mas o pecado, Satanás e todas as consequências vêm aprisionando a humanidade. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre libertação. Amém? Libertação. Amém. E sobre como viver e receber e viver uma libertação completa. Talvez você diga: pastor, eu sou crente, eu preciso de libertação. É claro que você precisa. Claro, porque nós temos um mau conceito sobre libertação, que quando se fala libertação se pensa demônio. Demônio, irmãos, é uma gota d'água no mundo da libertação. Demônio, ele é uma poeira no mundo, quando se fala tema libertação. A libertação é muito mais ampla do que expulsar o demônio. Tirar demônio, gente, é a coisa mais fácil que tem, mais simples que tem. Você olha para ele, ele já sai, se você tiver na unção. Se você não tiver, se apanha, se dá mal, né? Mas se você tiver na unção, é só olhar que ele vai embora. Agora, gente, nós vamos tratar aqui de algumas situações que nós precisamos ver com muita seriedade para a nossa vida e para a vida de pessoas que convivem com a gente, porque eu sei que você já pode ter visto num parente seu, num amigo, uma situação que precisa de uma libertação. Então essa mensagem vai te ajudar a ajudar alguém e, é claro, aplica para você mesmo, tá bom? Então, primeiramente, para ser liberto, a pessoa precisa reconhecer que está presa, que está cativa, que está algemada espiritualmente. Toda libertação que eu vou falar aqui, é claro, é libertação espiritual. Então, Jesus ele vai dizer assim em Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus ele chama: vinde a mim, mas o ato de vir a Cristo tem que ser um ato espontâneo daquele que quer ser livre do cansaço, da opressão e do cativeiro. Jesus não obriga ninguém, nem mesmo a sair do cativeiro. Mas ele chama: você quer ser livre? Pode vir a mim, porque eu sou o alívio que você precisa. Eu sou descanso para a sua alma. Eu sou a paz para o seu coração. Então, para ser liberto, precisa reconhecer: eu estou numa situação de cativeiro, a minha vida não é uma vida normal, essas coisas que se passam comigo
não são coisas comuns, tem algo mais que não me deixa vencer, que não me deixa servir a Deus direito, que não me deixa avançar em nenhuma área da vida, tem alguma coisa errada comigo, e isso eu preciso ver com muita atenção para que Deus me tire dessas prisões. E eu preciso querer sair dessas prisões. E para querer sair dessas prisões, eu preciso entender o quanto é grave viver como um prisioneiro. Irmãos, não é só caso de tentar fazer as coisas e não conseguir. Não é só porque a pessoa que é cativa, a pessoa que é aprisionada espiritualmente, ela não consegue ser feliz, ela não consegue se realizar, ela não consegue ter vida com Deus, ela não consegue avançar em nada. Não é só por isso. Isso já é terrível. Mas é pelo motivo principal que o cativeiro que começa aqui na terra, ele continua na eternidade. A pessoa que é cativa do diabo aqui nessa terra, se ela morrer nessa situação, ela vai passar a eternidade no inferno. E isso é muito mais grave do que não conseguir coisas nessa vida. É por isso que toda pessoa que reconhece que está presa espiritualmente, precisa tomar uma decisão rápida de vir até Jesus, de dizer: Jesus, eu quero aquilo que o Senhor tem para me oferecer. Aleluia. Que é justamente o que diz aqui: proclama a minha liberdade e abre a porta dessa prisão. Amém? Diga comigo assim: proclama, Senhor, a minha liberdade. Proclama, Senhor, a minha liberdade. E abre a porta dessa prisão. Mais uma vez, na minha vida, proclama a minha liberdade e abre a porta das minhas prisões. Sabe o que eu disse mais uma vez? É porque Jesus já fez isso lá na cruz do Calvário. Quando ele disse está consumado, a Bíblia vai dizer para nós em Colossenses capítulo 2, versículo 15, que ali ele rasgou todo o decreto de dívida que havia no meu nome e no seu nome. Ali Jesus pegou todos os demônios, todos os principados, todas as potestades e os lançou por terra, os envergonhou, os expôs publicamente, tirou deles todo o domínio que eles poderiam ter sobre nós. Mas por que alguns cristãos, por que muita gente continua sendo dominada? É porque não se posiciona como alguém que já foi liberto por Cristo. É por isso que eu disse para você orar comigo, para que mais uma vez o Senhor venha bradar alto no seu coração essa noite, que você já é livre e que a porta já está aberta, basta você querer sair. Amém? Aleluia. Então, primeiro, para ser liberto, tem que reconhecer que precisa de ser liberto e tem que querer. Segundo, precisamos entender que a libertação, gente, ela é um processo, é uma caminhada, ela se realiza por etapas. Mais uma vez eu venho dizer para vocês que nós temos um conceito muito errado sobre libertação. Nós pensamos o seguinte: a pessoa precisa ser liberta? Tá aqui, a pessoa precisa ser liberta. Sai, demônio, em nome de Jesus, está liberto, fica feliz. Não é assim que funciona. Tem todo um trabalhar de Deus nessa vida aqui, que vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser depois, em várias áreas. Porque libertação não é só tirar demônio. Então vamos lá, processo de libertação. Etapas desse processo. 1. Expulsão do mal. E quando eu digo mal aqui, não é só o espírito maligno. O mal é o vício, a maldição, as cadeias espirituais, as heranças que essa pessoa vem trazendo da família. Você sabia que a sua família te deixa uma herança? A sua família, nossa família deixou para nós uma herança. E essa herança está sobre nós. E nós precisamos olhar isso e lançar essa herança fora. Como assim, pastor? Como alguém não vai querer uma herança de família? Deixa eu te explicar. Tem muita família que deixou para nós uma herança espiritual maldita. Sabe? Uma herança espiritual de idolatria, de feitiçaria. Uma herança espiritual de adultérios, de prostituições, de violência, de abusos e de tantas outras coisas que são ruins, que vieram acompanhando a nossa família de geração em geração e chegou na nossa geração. Isso se chama herança espiritual maldita. E isso vem sobre nós para também nos incluir nessa linhagem maligna. Porém, quando você entende que em Cristo Jesus
você não precisa repetir as condições de maldição que a sua família já viveu. Você entende que a sua vida pode e deve ser diferente. Não é porque aconteceu com a tua mãe, com teu pai, com teu avô, com a tua avó, com teu bisavô, com a tua bisavó, que tem que automaticamente acontecer com você. Não precisa, porque você conhece a verdade. E a verdade te liberta desse ciclo maldito. Então, nós precisamos tirar da nossa vida esse mal, repreender, expulsar de nós esse mal. Eu estou aqui para te ajudar nesse processo. Estou aqui para orar por você. Estou aqui para interceder por você. Jesus, ele disse em Marcos capítulo 16, versículo 15, em meu nome expulsarão demônios. Eu estou aqui para expulsar demônios. Mas esse deve ser um trabalho seu também. Quando você identifica no seu dia a dia que tem um mal na sua vida, você mesmo precisa levantar a sua voz e dizer: sai do meu caminho, sai da minha casa, sai do meu casamento, sai da minha história, sai das minhas finanças, sai da minha saúde, sai da minha vida espiritual, porque eu não aceito nada que não seja exatamente o que Deus determinou para mim. Amém? Glória a Deus. Então tá bom. Segundo, não adianta expulsar o mal se eu não preencho a minha vida com aquilo que é bom. Olha o que a palavra de Deus diz para nós em Lucas capítulo 11, versículo 24 ao 26. Veja o que Jesus fala quando o mal sai do corpo, da vida de uma pessoa. Olha aqui comigo, por favor. Lucas 11, 24 até o 26. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Aqui Jesus diz que quando o espírito maligno sai de alguém, esse espírito ele vai andar por vários lugares, procurando repouso. Porque demônios, espíritos imundos, eles andam sempre cansados, procurando encostar em alguém, para viver da sua energia, da sua força, da sua vida. Eles sugam isso, porque eles precisam disso. Mas quando eles não encontram outro lugar para estar, eles vão querer voltar para o mesmo lugar, para o último lugar de onde eles saíram. E o resultado disso pode ser dois resultados. Se esse espírito maligno encontra essa pessoa vazia de Deus, ele vai entrar novamente, mas não vai ficar sozinho ali. Ele vai chamar mais 7 piores do que ele, justamente para defender melhor esse território, porque ele já sabe: eu já saí, já tive que sair uma vez, agora eu não saio mais, eu vou chamar reforço para estar comigo aqui. E o estado dessa pessoa é muito pior do que estava antes, quando havia somente uma presença maligna. Mas pode haver um outro resultado. Se essa pessoa que foi liberta, no período que o espírito maligno foi embora, essa pessoa se encheu de Deus, quando o espírito maligno quiser voltar, e ele vai querer, ele vai achar essa pessoa cheia de Deus. E então ele não poderá entrar mais. E ele vai bater em retirada em nome de Jesus. Amém? Não vai ter retorno daquilo de maligno que um dia aconteceu. Irmãos, e é sobre isso que eu quero falar aqui. Sobre a necessidade de encher essa casa, que é a minha vida e a sua vida. Quando Jesus liberta a pessoa, ele limpa, ele adorna, sabe? Ele deixa tudo em ordem na vida da pessoa. Mas é necessário que essa pessoa conserve essa libertação. Como? Enchendo a sua vida. De quê? De perdão de Deus. É necessário resolver o problema do pecado. Gente, pecado se resolve. Pecado não se empurra, não se justifica. Pecado não se desculpa. Pecado é pecado. Pecou, está errado. Quebrou a aliança com Deus. É brecha para o diabo. Se o diabo achar alguém vivendo em pecado, ele vai entrar, ele vai agir, ele vai fazer a bagunça dele. Nós temos que olhar isso como a Bíblia diz
e resolver logo essa situação. Como que se resolve? Arrepende, confessa e deixa, e alcança misericórdia. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Amém? Que na verdade é Provérbios, mas vai se conectar com 1 de João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda iniquidade. Confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessa, se arrepende, para que a justiça de Deus venha te purificar de toda a sua iniquidade. Primeira coisa, tira o pecado da vida, porque não adianta ser liberto e continuar vivendo em pecado, porque quando o demônio quiser voltar, ele vai achar a casa que ele queria. Ele vai achar tudo que ele queria dentro dessa casa, que é o pecado. Então, foge disso. Amém? Segundo, é necessário conhecer a verdade. Porque uma das formas de Satanás amarrar, aprisionar alguém através das mentiras que ele conta. Ele é o pai da mentira. E a pior mentira é aquela que se parece com a verdade. É aquela mentira maquiada, sabe? Não é aquela que chega para você e diz assim que Deus não existe. É aquela que chega para você e diz, Deus existe, mas Ele está muito longe de você. Deus existe, Ele está até perto de algumas pessoas, mas de você não, porque você não presta. Ó, Deus existe, às vezes Ele está até perto de você, mas não agora, dessa vez Ele te abandonou. São mentiras que se parecem muito com verdades. E aí, isso, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias na sua cabeça, se você estiver fraco espiritualmente, acaba te convencendo. Você pensa, não é que é verdade? Não é que Deus está longe de mim? Não é que eu estou abandonado dessa vez? Não é que Deus se esqueceu? Mas são mentiras. Porque Deus não se esquece de você. Glória a Deus. Aleluia. Você ouviu o louvor que foi cantado aqui? Ele não desiste de você. Ele não se esquece de você. Você pode ter pecado, pode ter errado, pode ter falhado, mas se você se arrependeu, se você quer Jesus, Jesus vai te receber, Ele vai te abraçar, Ele vai te curar, Ele vai te levantar, Ele vai te restaurar. Esse negócio Deus abandonou, Deus esqueceu, Deus lançou fora, não. A graça e a misericórdia ainda vale. Amém? Para quem crê e quer receber, ainda está disponível. Aleluia. Então, irmãos, conhece a verdade. João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, aqui está a verdade de Deus. Porque quando vem mentiras na nossa mente, ideias, pensamentos, você tem que confrontar com aquilo que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre isso? Eu estou pensando em tal coisa, está esquisito para mim, mas parece que é verdade. Deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Aqui está a verdade. Quando você conhece essa verdade, meu irmão, o diabo pode vir para você da forma que ele quiser. Ele pode abrir o guarda-roupa dele, pegar a roupa dele de LED e vir brilhando, ó, fazendo o maior sucesso. Mas quando você bater o olho, a verdade de Deus que está no seu coração vai logo revelar. Isso é engano, isso é treva. E aí você não vai cair nas mentiras do diabo. Amém? Fica ligado na palavra de Deus, conhece a verdade, e essa verdade te liberta todo dia e toda hora. Terceiro, Tiago capítulo 4, versículo 8. Eu estou falando aqui como que a gente enche a nossa casa de Deus. Removendo o pecado, nos alimentando da verdade da palavra do Senhor. E agora Tiago capítulo 4, versículo de número 8. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Só quem está sentindo ou já sentiu a presença aqui hoje, diga amém. Amém. Só quem está sentindo a presença aqui hoje, diga aleluia. Aleluia. E você que não está sentindo aqui hoje, mas sentiu alguma vez da sua vida, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. É isso aí, né? Não pode deixar ninguém de fora. Todo mundo tem que declarar vitória. Vamos lá, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Olha aí. O que é isso? Relacionamento. Vida de comunhão. Vida profunda com Deus. Meu irmão, minha irmã,
Nós não podemos conhecer a Deus apenas de ouvir falar. Você não pode conhecer a Deus apenas vindo aqui. Eu ouvi um culto, eu estou num culto, eu ouvi falar sobre Deus, que bom, muito bonito. E pronto, você precisa ter as suas próprias experiências com Deus. Amém. Você precisa sentir o gosto do que é a presença de Deus. A Bíblia diz para nós: provai e vede que o Senhor é bom. Uma coisa é eu dizer para você, Deus é muito bom. Outra coisa é você experimentar essa bondade na sua vida. Então, nós precisamos nos chegar a Deus. Nós precisamos nos aproximar. Porque cada vez que você dá um passo na direção do Senhor, o Senhor está se aproximando de você. A revelação de Deus é progressiva. Na medida que você se aproxima, Ele se aproxima também. Então, igreja, busque mais a presença de Deus. Amém. Busque mais conhecer a voz do Espírito Santo, do verdadeiro Espírito Santo. Aleluia, Deus. Não é qualquer voz, é a voz do verdadeiro. Para você conhecer a voz do verdadeiro, você precisa andar com Ele, ter intimidade, ter profundidade, ter proximidade. Aleluia! Isso é comunhão, construir. Comunhão se constrói através da oração, através do jejum e através da adoração a Deus. Oração, jejum e adoração. Oração, jejum e adoração. Adoração, jejum e oração. Não tem outros caminhos, são esses. Ore mais, jejua mais e adora a Deus mais. Amém. Glória a Deus. Porque assim você vai entrando cada vez mais próximo da presença do Senhor. Amém. E quanto mais você o conhece, mais você o ama. E quanto mais você o ama, mais você o conhece. Vai sendo um ciclo virtuoso de comunhão, de proximidade. E isso, meus amados irmãos, vai continuar por toda a eternidade. Amém? Quando você constrói essa comunhão com Deus, não tem lugar para demônio na sua vida. Aleluia. Quando você vive essa profundidade com Deus, os demônios eles vão passar distantes, porque eles vão reconhecer de longe Deus em você. Eles vão olhar e vão ver Jesus no seu rosto. Eles vão ver Jesus no seu coração. Eles vão ver o selo do Espírito Santo marcado na sua testa. E aí não tem lugar para Satanás. Aleluia! Glória a Deus! E para encerrar, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Nós já falamos aqui sobre preencher a nossa vida com aquilo que é bom, removendo o pecado, conhecendo a verdade, desenvolvendo a vida de comunhão com Deus. E agora, por último, para conservar a libertação do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Enquanto vocês procuram aí, eu vou ler aqui um texto também, enquanto vocês procuram, que está em Efésios, capítulo 4, versículo 27, que fala sobre o mesmo tema. A Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra será confirmada. Então eu vou te dar 2 testemunhas para você não ter a dúvida do que eu vou te falar aqui, que é a revelação de Deus. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Sede sóbrios, fiquem alertas, atentos, acordados espiritualmente. Vigiai, sejam cautelosos, cuidadosos, porque o diabo, o vosso adversário, então seu adversário, meu irmão, não é seu vizinho que está perturbado, não é seu parente que não gosta de você, não, o seu adversário mesmo é o Satanás. Ele usa as pessoas, infelizmente. Tem gente que deixa ser usado, mas o seu adversário é o diabo. O vosso adversário, ele anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então, como que o diabo está agora, em relação a mim e a você? Ele não está sentado, irmão, assistindo o culto, falando, ó, que bom, é verdade. Não, ele está aqui, ó, em derredor, espiritualmente falando, de cada um de nós, sabe? Ao redor de nós, bem perto de nós, está o muro de proteção do Senhor, a muralha de fogo, sabe? Aquela cerca viva que o diabo disse, não tem como tocar em Jó, porque o Senhor construiu uma cerca viva em redor dele.
Depois da cerca viva tem os anjos, que a Bíblia diz em Salmos, que acampam ao nosso redor. E aí no terceiro círculo tem o derredor, que ali estão os demônios e o diabo, bramando como leão. Sabe? Ele vai rugindo. Ele não está rugindo só para te assustar, ele está rugindo porque ele está faminto, procurando alguém para tragar. Ele está procurando, irmão. Ele não está ali de boa, ali, eu vou passear ali ao redor daquele crente, daquela irmã, daquele irmão da igreja, não. Ele está procurando uma oportunidade. Ele procura hoje, procura amanhã. Ele tem todo o tempo, mais tempo que eu e você ele tem. Então, olha o que a Bíblia diz: tomem cuidado, sejam vigilantes. Não deem lugar ao diabo, porque se eu der lugar ao diabo, ele vai tragar a minha vida. Ele vai destruir a minha alma, vai acabar com a minha história, com a coroa que Deus tem preparado para mim e para você. Então, igreja, não dê ocasião, não dê oportunidade para o inimigo na sua vida. E como é que se dá oportunidade para o diabo? Vivendo em pecado, alimentando vícios, se envolvendo com o espiritismo, com astrologia. Crente pode, gente, pode ficar acreditando em trem de horóscopo. Não pode. Não pode. O crente não pode ficar amarrado nesse trem de astrologia. É meu signo disse para mim esse dia que eu vou ser feliz. Meu, sai fora dessa, irmão. Sai fora. Você acha mesmo que um planeta que está a bilhões de quilômetros de distância vai definir sua vida aqui na Terra? Você acha mesmo que as estrelas, né? É culpa das estrelas? Que culpa de estrela? Coisa nenhuma, meu irmão. Misericórdia, fica ligado, porque envolvimento com a astrologia é envolvimento com o reino da mentira, com o reino das trevas. Tá bom? Fica ligado. Músicas das trevas, músicas mundanas, pecaminosas, músicas com duplo sentido, música de baixaria, de sensualidade, de imoralidade, música de invocação demoníaca. Sabe? Muito tambor. Você sabia que tem uma batida de tambor que é invocação de demônio? Você sabia disso? Que tem uma forma que bate tambor. Se começar a bater essa bateria que você sabia, do jeitinho que tem que ser, que vai invocar demônios, é só encontrar a rítmica correta e vai batendo para você ver se eles não vêm. Vem! E estão nas músicas aí passando. Aí o crente ouve, o crente põe dentro de casa, põe no fonezinho de ouvido, eu vou ouvir. Porque, irmão, vigia, porque você está invocando demônios inconscientemente. Cuidado com isso. O crente tem que ouvir as músicas de Deus, o crente tem que ouvir música do céu, o crente tem que ouvir louvor, o crente tem que ouvir adoração. Ah, pastor, uma música romântica tão linda, pastor. Vai nessa. Vai nessa. Ouve a música romântica maravilhosa e vem para o culto. Se você se explodir da presença de Deus, meu irmão, eu nego tudo que eu estou pregando aqui sobre música. E falo, ouve mesmo, mas nós vamos até cantar aqui na igreja também. Mas não dá, irmão. Carne é carne, espírito é espírito. Viva no espírito, não dê lugar ao diabo. Amém? Filmes, cuidado, gente. Cuidado com filmes. Muito cuidado. Ah, pastor, é só fantasia. Não, pastor, aquilo ali é bobagem. Eu sei que é mentira. Aquilo ali é só ator, artista. Nem sempre e nem tudo é só um ator, um artista ou ficção científica. Tem muita coisa envolvida, amarrada pelo manto espiritual das trevas. Cuidado, gente, com o filme que você assiste. Cuidado com esses filmes de terror. Filme violento demais, filme imoral, nem adianta, ou melhor, não precisa nem falar. Cuidado, muito cuidado. Tem um filme aí de um palhaço aí que apareceu esses dias finais aí, ó. Cuidado, gente, não vai assistir não. Não assiste isso não. Isso vai destruir a sua vida espiritual. Vai infectar você com tantos demônios, encher a sua casa de opressão. Depois vem a conta. Vida dá errado, não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue vir na igreja, não consegue ler Bíblia, não consegue ser feliz. Sabe? Fica com a vida toda pesada. Por quê? Por causa dessas coisinhas que nós vamos deixando entrar. O que a Bíblia diz? Os olhos são a candeia, são a luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Você vai querer trevas na sua vida ou luz? Tenha olhos bons. Ah, pastor, não pode assistir filme nenhum? Pode.
Mas é por isso que você tem que desenvolver um relacionamento com Deus, porque na hora que você bate o olho no filme, mesmo se não assistiu tudo, você já logo vai sentir o toque do Espírito Santo. Esse daí não é para você não. Sai disso aí. Crente que assiste série de Lúcifer, irmãos. Isso é coisa de crente assistir. Crente que fica assistindo Supernatural. É coisa de crente assistir? Não é, gente. Vigia, cuidado. Cuidado com essa Netflix. Cuidado com esse HBO. Cuidado com esse pessoal aí. Eu podia falar o nome de todos aqui. Então, vigia. Para que você não se contamine e não chame demônios para sua casa. Para a sua vida. Porque muitos desses filmes trazem consigo rituais. Trazem palavras em latim que você não sabe o significado e tem uma invocação pesada de demônios ali. E a gente leva tudo na brincadeira, a gente leva, tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver. Esse negócio tem nada a ver, não tem problema, não tem importância, não tem perigo, não tem problema, não tem importância. Não vai nessa, porque o nosso inimigo é astuto. Ele não é burro, ele não é bobo, ele é sábio, ele é inteligente. Então nós temos que ser mais que ele. E para ser mais, nós temos que andar ligado no Espírito Santo de Deus. Amém? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Eu quero te pedir para ficar de pé, que nós vamos orar agora. Como ter uma libertação completa? Reconheça, busque essa libertação, entenda que é um processo, se submeta a Deus, se encha do Espírito Santo, elimina o mal da sua vida, e vigia e ora todos os dias. Feche os seus olhos, que eu quero orar por você. Agora, põe a mão sobre a sua cabeça. Que essa palavra continue falando com você. Continue tratando com cada detalhe da sua vida. Porque o Espírito Santo não fala só aqui. Ele vai continuar falando lá na sua casa, nos seus sonhos. E tudo que for preciso ajustar, você vai receber do Espírito Santo os detalhes. Amém? Glórias a Deus. Eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui neste lugar. Aleluia. O Senhor está dizendo aqui para nossa irmã Débora, que é para você buscar Ele, porque Ele quer te revelar os detalhes. Ele quer te revelar o profundo e o escondido, irmã. Busca, porque Deus quer te revelar o profundo e o escondido nessa palavra. Busca, porque Deus quer te revelar o profundo e o escondido das coisas espirituais. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Jesus está aqui, meus irmãos. Glória a Deus. O Senhor está quebrando vários jugos aqui agora. Aleluia. Quebrando o jugo de medo, o jugo de acusação na mente. Aleluia. O Senhor está curando corações aqui agora, curando a alma de alguém aqui, feridas emocionais. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Eu sei que o Senhor está agindo neste culto de uma forma tremenda. Continua, Senhor, com as Tuas mãos estendidas. E nós oramos agora na autoridade do nome de Jesus, contra todo o poder das trevas, contra toda prisão, contra as amarras do inimigo que estavam oprimindo essa pessoa, impedindo ela de ser uma vencedora. Em nome de Jesus agora, vai saindo do caminho esse povo, toda malignidade, toda opressão, todo o peso na alma, todo o peso no espírito e no corpo, vai saindo em nome de Jesus. Aonde houver um mal escondido, aonde houver uma bruxaria, uma macumba, um encantamento, um feitiço, em nome de Jesus, seja desfeito agora. Vai queimando, Senhor, todo espírito imundo que estiver escondido na vida de alguém aqui, todo demônio que estiver lá na casa, no meio da família, atuando, trazendo confusão para esse lar, contenda, discórdia, em nome de Jesus, sai agora. O que estiver prendendo a vida espiritual desta pessoa, solta a vida de oração, a vida de jejum, solta o desejo por Deus que se encontra abafado nesse coração. Eu repreendo agora esse espírito imundo que está tirando dessa pessoa a alegria da salvação. Sai em nome de Jesus.
Todo o peso que foi lançado contra essa pessoa, todo o peso que vem acompanhando na família, esse ambiente pesado no qual essa pessoa vive e que faz ela se sentir tão mal, Senhor, liberta essa pessoa agora desse peso, dessa obra maligna, desse mal que não deixa essa pessoa nem dormir tranquila. Eu repreendo o espanto noturno, essa seta que foi de dia, essa mortandade que assola ao meio-dia, essa peste que anda na escuridão, não tocará nesse povo. Sai do caminho desse povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda intenção maligna, todo projeto maldito, tudo aquilo que ainda está nos planos do inimigo contra alguém aqui, já seja cancelado pelo poderoso nome de Jesus. E tudo aquilo que é direito desse povo seja concedido pelas mãos de Deus. E as barreiras caiam agora, em nome de Jesus. Diga comigo, eu creio, Senhor, no teu poder que opera na minha vida. Eu rejeito todo mal, toda prisão, toda opressão, todo medo, toda dúvida, todo mal físico, espiritual, emocional. Sai da minha vida agora, sai dos meus caminhos, sai da minha casa, sai das minhas finanças, sai agora da minha família, da minha saúde, da minha vida espiritual. Todo mal saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, igreja. Aplaude o nome do Senhor, meu Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Toma posse, meu irmão, é forte. Aleluia. Igreja, nós vamos entregar esse culto agora ao Senhor. Eu quero perguntar se tem alguém que quer aceitar Jesus.